Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês. Vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Se você utiliza a análise técnica para a tomada de decisão dos seus investimentos e operações, qual é o gráfico que você prefere utilizar para isso? O gráfico diário, gráfico semanal ou algum gráfico intraday, né, de 60 minutos, 30 minutos, enfim. Ou até um gráfico mais longo, né, anual, mensal. Por que eu estou trazendo essa questão, né, essa dúvida aí para vocês? Primeiro porque não existe resposta correta, né? Não tem um gráfico que é o melhor para todos. Tem um gráfico que é melhor para você, que faz mais sentido para a sua vida. E quando eu falo vida, é vida mesmo, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão presas em gráfico de uma periodicidade tão rápida que impede ela de fazer as coisas com mais calma no restante da vida dela. Já quem utiliza um gráfico mais longo tem mais tempo, geralmente, para tomada de decisão de uma maneira mais tranquila, mais calma. Então hoje eu vou mostrar para vocês, porque eu, Beto Assad, gosto de trabalhar preferencialmente com gráficos semanais, tá? Primeiro ponto, vamos lá. Gráfico diário é ruim para fazer operações de curto prazo e médio prazo? Não, são ótimos também. A questão é que eu gosto de utilizar o gráfico semanal porque eu considero que ele elimina a maioria dos ruídos que trazem os gráficos diários, tá? Dependendo do ativo e da volatilidade que você está observando, né, em determinado período, o gráfico diário pode sim trazer muito barulho, muitos sinais falsos que acabam sendo filtrados pelo gráfico semanal. Ele vai ser um gráfico um pouco mais lento, com stops mais caros, não tenha dúvida, mas é para isso que entra então a questão do gerenciamento de risco, manejamento de posição. Se o stop está muito longo, é só você diminuir o tamanho da posição que você vai utilizar para aquela operação, para aquele investimento. Quem geralmente já pensa assim naquele stop ser muito caro, são aquelas pessoas que não têm um manejo legal, que gostam de entrar com muito capital para uma única operação. Pode-se entrar com muito capital para uma única operação? Sim. Mas eu prefiro realmente que esse muito capital seja relativo, digamos assim, para o tamanho que a pessoa tem de carteira, né? Caso contrário, ela está assumindo às vezes muito risco para a carteira dela para uma única operação. Quando a gente trabalha com a questão da diversificação, um manejo de risco assim mais interessante, a pessoa tem que saber o máximo que ela pode, às vezes, perder por operação. E aí, o que acontece? O stop é muito caro, às vezes, por exemplo, o gráfico semanal, dependendo da volatilidade do papel, você pode ver uma operação que pode te oferecer um stop aí de 20%, por exemplo. Ora, se você entra, por exemplo, com 10% da sua carteira num stop de 20%, isso significa o quê? Um stop de 2% do seu total. Então, a questão é muito mais de saber o quanto você pode alocar dentro de uma posição, né, em relação ao quanto aquela operação apenas pode te gerar tanto de lucro quanto de prejuízo. Então, saber fazer esse manejo é a coisa mais importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com gráficos mais longos. E aí entra também a outra questão, né? Num gráfico mais longo, semanal, se você tem um stop geralmente na casa de 10, 15, 20%, o seu alvo provavelmente vai ser de 30, 40, 50, às vezes até 100% da operação. Então, o risco que você está assumindo vai ter uma contrapartida muito interessante, desde que você esteja fazendo entradas em pontos interessantes, né, e com alvos que sejam coerentes também. Mas o fato é que o gráfico semanal vai te possibilitar trabalhar sim com alvos mais longos, filtrando os ruídos do gráfico diário, né? Para quem gosta, por exemplo, de operações de curtíssimo prazo, é muito comum você ver, né, aquelas pessoas que querem buscar, né, lucros muito rápidos utilizando gráficos de 1, de 2 minutos. Agora entrou na moda também o gráfico de 30 segundos, né, que são gráficos muito rápidos que podem oferecer relações de prejuízo e de retorno bem interessantes, só que acabam tendo muito ruído, muitas falhas, porque não são gráficos que têm tempo suficiente para maturar uma movimentação, né, para dar digamos assim, um trade que seja mais certeiro. Mas as pessoas preferem fazer isso porque elas ficam com medo, né, de entrar numa operação num gráfico às vezes de 5, de 10, de 15 minutos, que o stop é muito caro. E aí a gente vê acontecendo o quê? Pessoas tomando 5, 6, 7 stops de 100, 150 pontos, quando vão ver perderam mais de 1.000 pontos no dia, porque não quiseram olhar um gráfico mais longo e respeitar um stop nos 5 minutos, por exemplo, de 300 pontos, ou um stop no gráfico de 10 minutos de 500, 600 pontos, que se a pessoa tivesse feito a mesma estratégia nesse gráfico mais longo, ela não teria sido estopada,
Entendeu? Então a gente tem que ter essa visão de que muitas vezes o gráfico mais longo ele é mais caro, porém ele vai dar operações mais assertivas, mais tranquilas e principalmente com mais tempo de tomada de decisão. Você tem com esse gráfico mais longo tempo suficiente para pensar, para analisar com calma, não tem que ser aquela coisa assim, just in time. Não, olhei com calma, vamos tomar uma decisão mais assertiva, mais coerente, com uma melhor gestão de risco. Então, para quem não quer operar numa frequência tão alta, e principalmente para quem é um investidor de longo prazo e gosta de utilizar a análise técnica como mais uma ferramenta, o gráfico semanal e com o apoio do gráfico mensal ainda, acaba dando uma visão bem interessante de longo prazo e de entradas muito boas para a gente fazer as nossas operações, tá? Vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de gráfico, para vocês terem uma ideia de como a gente subindo às vezes o período gráfico, do período diário para o período semanal, as coisas ficam muito mais visíveis, tá bom? Vamos lá para o gráfico então. O primeiro ativo que eu estou mostrando para vocês aqui é a famigerada Oi, né? Um dos ativos aí mais comentados, mais perguntados por muitos investidores e especuladores aqui no Brasil. Esse é um gráfico diário de Oi. E um gráfico, né, eu já tenho algumas linhas aqui marcadas, né, de uma zona principal de resistência aqui em cima, uma zona de suporte aqui embaixo, a gente tem um triângulo que está sendo desenhado. Quem já viu algum vídeo meu anterior sabe que esse é um triângulo que eu marquei no gráfico semanal, tá? O que a gente começa a ver aqui no gráfico de Oi, né? É um gráfico de difícil leitura, principalmente porque é um papel que está na casa de centavos, né? Ou seja, um papel, um ativo assim com um valor nominal muito baixo, já costuma ter uma movimentação mais truncada, mais bagunçada. E a gente vê várias vezes o ativo, ó, aqui marcou um topo, um fundo, aí tentou romper um fundo aqui para baixo, teve um dia de extrema volatilidade que um dia o ativo variou quase 50%, aí vem para baixo das médias, rompe as médias para cima de novo, as médias ficam meio que encavaladas, digamos assim. E a gente vê que isso acontece historicamente com o ativo, né? Quando eu tiro aqui um pouquinho do zoom, costuma ter muitos cruzamentos de média para cima e para baixo. Quando a gente vem e coloca aqui já no gráfico semanal, a gente vê que a tendência mais clara do papel nunca deixou de ser de baixa. E mesmo quando ele chegou a ter, né, uma movimentação mais volátil, principalmente nessa semana, né, que isso aqui é a movimentação praticamente de um dia que a gente viu no ativo, fica mais claro de a gente entender o que está acontecendo com o papel no gráfico semanal, né? Então a gente filtra todo aquele ruído, muito barulho que o ativo faz, né, no gráfico diário quando a gente traz para o gráfico semanal. E aí já fica também, gente, uma dica muito interessante, independente do período gráfico que vocês estejam utilizando. Começou a olhar um gráfico num período mais curto que você estiver trabalhando, não está entendendo o gráfico, ele está confuso, suba o período gráfico. Você já vai ver que se naquela periodicidade está difícil de entender, subindo um pouquinho, às vezes as coisas começam a clarear e começam a ficar mais fáceis de desvendar. Tá? Não tentem operar o período curto só porque querem buscar stops mais curtos. Um gráfico confuso com stop mais curto é pedir para você levar esse stop. Se você sobe, né, para um período mais longo e o stop está mais longo, mas que fica mais claro para você o que fazer, é aquilo que eu falei lá atrás. Você pode evitar que você leve esse stop mais longo e busque alvos mais interessantes. Então aqui em Oi fica muito claro, né, que a tendência principal do ativo é de queda e que ele vem respeitando as suas médias de maneira mais interessante. Então, num ativo, por exemplo, que está trabalhando em poucos centavos, primeiro que eu já não gosto, tá? Deixar muito claro para vocês que eu já não sou fã de trabalhar com ativos assim que valem menos de R$1. Eu acho muito, muito arriscado, né? Muita volatilidade, uma coisa um pouquinho mais errática e aquilo. Se está valendo poucos centavos é porque alguma coisa não está certa com a empresa. Né? Não preciso nem entrar no mérito aqui de Oi, porque quem investe em Oi já deve saber do que acontece com o papel. Né? Mas, em primeira coisa, eu já fujo de ativos que valem poucos reais, né? Principalmente aí na casa de centavos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se está confuso o gráfico, fica de fora. Você não é obrigado a operar aquele ativo. Tem tanto ativo, né? Tantas ações disponíveis aí na bolsa. Por que você tem que buscar aquela coisa que você não consegue fazer uma leitura legal, que está confusa? Está confuso, bateu o olho, não está interessante para você, a não ser que você esteja pensando realmente em fundamentos,
Se você está misturando fundamentos com gráfico e não, aquela coisa está confusa, você não está conseguindo fazer uma leitura simples logo de cara, pula fora, vai buscar algo que esteja mais interessante, né? A análise técnica está aqui para te ajudar a tomar um caminho mais fácil possível, né? Ou pelo menos o menos difícil. Se você olhou uma foto e aquela foto não está bonita, está muito estranha, talvez não seja a foto do melhor ativo para você. Tá? Que isso fique claro. Tudo bem? Mais um ativo aqui, Lojas Renner. Aqui já um ativo com um valor um pouquinho mais alto. Gráfico diário de Lojas Renner. É um gráfico que dá para trabalhar? Dá para trabalhar sim. Mas a gente consegue ver vários rompimentos, pelo menos quando a gente fala de média, ainda mais um ativo que está numa tendência mais forte de queda, várias tentativas de reversão que não funcionaram. Né? Então aqui ó, a gente pode ver que o ativo tentou fazer até um pivôzinho de alta, acima da média de 21, falhou, caiu. Mais uma vez tentou engatar um zigue-zague ascendente, não conseguiu passar da média aqui de 200 períodos, alinhou de novo as médias para baixo. Aqui ele até conseguiu fazer um pivô, mas a gente já teve logo depois, de novo, o cruzamento da média para baixo. Ou seja, muitos cruzamentos para cima e para baixo, né, da média de 8 com a média de 21 períodos, mostrando realmente que não é aquele tipo de ativo mais tranquilo para você trabalhar numa tendência, pelo menos no gráfico diário. Quando a gente traz para o gráfico semanal, a gente vê que depois que ele teve esse cruzamento lá no ano passado, da média de 8 para baixo da média de 21, e que depois elas ainda foram para baixo da média de 200, em nenhum momento mais no gráfico semanal, a média de 8 voltou a trabalhar acima da média de 21. E aí o que é interessante, para quem gosta de trabalhar também com operações de venda, ou seja, aproveitando movimentos de queda para tentar tirar dinheiro do mercado, o gráfico aqui para mim deixou claro várias e várias operações de venda e nenhuma operação de compra tão clara para a gente ver nesse período todo. Tá? A única operação contra a tendência que as pessoas adoram fazer, que eu achei mais interessante, mais legal aqui em Lojas Renner, aí já foi nem considera aqui a questão das médias. Aí é o quê? Esse fundo duplo que o ativo marcou numa região de fundo anterior, inclusive, né? Onde ele deixou esse martelão aqui bonito, depois de tentar perder, né, a mínima do começo do ano, com uma divergência interessante de alta, onde o papel subiu. Tá? Mas se a gente pensar a favor de tendência, a gente vê que o ativo, depois que cruzou a média de 8 aqui, para a média de 21, lá em agosto do ano passado, não teve mais nenhum cruzamento para cima, ao contrário do que a gente viu no gráfico diário e que pode ter feito muitos investidores, aí, muitos traders gerarem algumas entradas erradas, né, falsas. E aí você fala, pô, se eu tivesse no gráfico semanal, eu nem teria feito essa entrada, eu não teria tentado fazer essa compra, porque a tendência principal que eu estava visualizando no ativo era de queda. Tá claro, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que não estou falando que o certo é migrem todos do gráfico diário para o gráfico semanal. Não é isso. Mas, pelo menos, utilize até o gráfico semanal para filtrar as suas entradas do gráfico diário. Utilize ele, às vezes, como guia para você saber o que está acontecendo num prazo mais longo. Se você quiser refinar ainda mais, faça isso. Opere no gráfico diário, mas use o gráfico semanal para entender qual é a tendência principal e põe ainda no gráfico mensal para ver qual é o grande panorama que está acontecendo para aquela ação que você está analisando. Pode ter certeza que a partir do momento que você utilizar essa análise conjunta com períodos diferentes, a sua assertividade vai melhorar e pelo menos vai impedir que você faça entradas que se pareciam muito bonitas, né, no gráfico diário, quando a gente olhou para o panorama geral, elas deixaram de fazer tanto sentido. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, deixem aí seus comentários, se tiver alguma dúvida, coloquem aí para a gente poder saber, não esqueça de deixar também o like e a gente se vê aí no próximo vídeo, deixa a sua inscrição para saber quando a gente postar algo novo para vocês, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.